abrir as nossas Bíblias em Gênesis, no verso 29. Gênesis 29. Não, capítulo 29. E depois que todos acharem, vamos orar. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Pai querido, neste momento, Senhor Deus, a Tua palavra está sendo aberta, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Pai querido, através do Espírito Santo, nos iluminar, para que essa mensagem, Senhor Deus, possa vir de encontro com as nossas necessidades. E também, Senhor Deus, que seja para Te glorificar. Que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, pessoas melhores que entramos. E que cada dia, Senhor Deus, o Senhor possa nos ajudar a fazer uma reforma em nossas vidas. Fica conosco, Senhor Deus, e nos ajuda a caminhar até o Senhor voltar, Senhor Deus, com o intuito de levar a mensagem da salvação para outras pessoas. Nós te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, Gênesis 29 fala assim da história, né, de Jacó, né? Conta a história de Jacó e da sua, né, da sua peregrinação, né? E também conta a história de duas mulheres importantes na vida de Jacó, que foi Lia e Raquel. Mas hoje nós estamos celebrando, né, a Semana da Mulher, né? Então hoje nós vamos falar sobre uma das mulheres de Jacó, que é Lia. Nós vamos falar sobre Lia. Mas a mensagem não é só para as mulheres, não. As mensagens é para os homens também. Porque aqui nos ensina, né, as atitudes de Lia, como ela se sentia, como que ela agia, mas também mostra também como que Jacó, como homem, agia tanto com Lia como com Raquel. Então, assim, vocês vão aprender uma maneira de tratar bem e também vocês vão aprender que não deve se tratar mal as suas esposas, né? Então, e nós, mulheres também, vamos aprender que nós não devemos ser mulheres que trate e use de artimanhas, como Raquel usou, né, para conseguir as coisas que ela queria com Jacó. Mas que nós possamos ser mulheres como Lia, que mesmo sendo uma mulher indesejável, né, ela agia de acordo com os preceitos de Deus. Então vamos ler, está falando assim que logo no primeiro verso fala que Jacó, ele pôs-se a caminho da terra, né, do povo do Oriente. E ele, né, ele foi para a casa de Labão. Vamos começar pelo verso 4. Não, vamos começar pelo verso 3. Ajuntava-se ali todo o rebanho, pastores, e removia a pedra do poço. Dava-se de beber as ovelhas e tornava a colocar em seu devido lugar. Perguntou-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? Respondeu: somos de Harã. Perguntou-lhe: conheceis Labão, filho de Noa? Respondeu: conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó e respondeu: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo com as ovelhas. Então lhe disse: e é ainda pleno dia, não é tempo de recolheres os rebanhos. Dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. Não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntar todos os rebanhos e seja removida a pedra do poço e lhe demos de beber. Falava ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Tendo visto Jacó, a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu-se a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. O que os homens tinham falado aqui? Que não podia tirar a pedra, por quê? O que eles precisavam fazer? Esperar todos os outros rebanhos chegar. Não é isso? Só que na hora que Jacó viu Raquel, ele já agiu totalmente diferente. Ele já não preocupou mais com aquelas outras pessoas. Não foi? Ele foi lá, quando ele viu o rebanho de Raquel, ele foi lá rapidamente, tirou a pedra para que ela pudesse alimentar os seus rebanhos, né? E fala assim que, feito isso, Jacó beijou Raquel, erguendo-se a voz, chorou. Jacó, naquele momento que ele olhou para Raquel, ele
ele sentiu um desejo muito grande por ela. Ele deixou que só o seu emocional falasse mais alto. Jacó ele nem pensou, ele agiu pelo instinto emocional, pelo instinto de homem, porque a Bíblia fala que Raquel era uma mulher muito bonita e era uma mulher muito saliente. Eu imagino que seja aquela que quando chega num lugar, ela chama a atenção de todos, e Jacó foi por esse lado. Mas depois fala assim que Lia, já lá no verso 16, fala que Labão tinha 2 filhas, né? Mas Lia, ela tinha os olhos passos, porém Raquel era formosa e de porte, né? Semblante. Então, quer dizer, Raquel onde chegava aparecia. Lia, eu imagino que não era que Lia era feia, só que fala que os olhos dela eram passos. Eu acho que ela tinha os olhos tristes, porque o relato depois mostra que até mesmo o pai dela tinha uma diferença entre as duas, né? Então Lia, ela tinha esses olhos tristes. E quando você realmente está triste, quando você tem aquele semblante assim, você não chama muita atenção. Agora, você chega num lugar, tem uma menina lá quietinha, numa festa, vamos para uma festa, tem uma menina lá quietinha, sentadinha lá no canto, mas tem uma outra toda extrovertida, falando, cantando, brincando. A atenção vai para quem? Para ela. Então, Raquel era assim, e Lia não, Lia era diferente, né? Mas acontece que Lia, ela era uma filha obediente. E o relato diz assim que Jacó, né, ele apaixonou tanto por Raquel, que ele ficou tanto apaixonado por Raquel, que ele falou assim, me dá sua filha, a Raquel, para eu casar, né? E falou assim, eu pago 7 anos da minha vida trabalhando para você, né, para poder ter Raquel. E Labão concordou. Quem não gosta de encontrar um genro que quer trabalhar para ele de graça ainda, né? E ele aceitou, lógico, né? E então ele começou a trabalhar para Raquel, para Labão, para ter Raquel. Só que passou 7 anos, quando passou o prazo, está no verso 21, disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Reuniu, pois, Labão a todos os homens do lugar e deu um banquete. E à noite conduziu Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e ele coabitou com ela. Por que vocês acham que Jacó não percebeu que era Lia? O que vocês acham que pode ter acontecido? Era uma festa. Com certeza eles tinham embebedado Jacó. Jacó estava bêbado, né? E outra coisa também, ele estava tão convicto que ia ser Raquel, a sua esposa, que ele não pensou. Eu imagino que ele nem olhou direito para aquela mulher, né? E quando ele acordou, né? Então ele coabitou com ela, e no verso 25 diz assim, amanheceu e viu que era Lia. E isso disse Jacó a Labão, o que é isso que me fizeste? Não te servi por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Aí, depois respondeu Labão, não faz assim em nossa terra, dá-se a mais nova antes da primogênita. E decorrido a semana dessa, dar-te-ei também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, ainda que me serviste. Concordou Jacó, e passou a semana dessa então, e Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Gente, imagina, Lia, ela não pediu para casar com Jacó. Ela podia até ter gostado dele, mas ela não pediu. O pai dela é que tomou essa decisão de colocar ela para casar com Jacó. E ela, uma filha obediente, casou com Jacó. Só que, você já parou para imaginar? Uma semana depois, Jacó, ele ficou tão irritado e tão infeliz, que ele foi lá e falou assim, não, eu quero é Raquel. Eu não quero Lia, eu quero é Raquel. Então, desde o primeiro dia, Lia foi indesejada. E isso, gente, quando você não é desejado em algum lugar, é muito ruim. Agora, você já pensou você ser indesejada em um relacionamento, em um casamento? E ela foi, Deus do início. Então,
O que aconteceu? Labão pegou e falou assim: se você casar, se você trabalhar mais 7 anos, eu te dou a minha filha Raquel. Mas só que tem uma coisa, olha a diferença. Primeiramente, ele trabalhou 7 anos para depois ter Raquel, não foi? Agora não. Agora ele ia ter Raquel, ia passar só uma semana do casamento. E ele ia ter Raquel como sua segunda esposa. Que triste para Lia, né? Não deu nem tempo da Lia acostumar com Jacó, dela tentar conquistar ele. Não deu. Uma semana é muito pouco. E Raquel, ela já chegou já mandando. Raquel já chegou sendo autoritária com Lia, né? E fala assim que Lia, ela passou a ser o pivô. Ela era o pivô do juízo de Deus sobre Jacó, mas era também o trunfo do seu pai nas mãos de mão de obras barata. Porque o seu pai ganhou 7 anos, né? E acabou depois ganhando mais 7 por causa de Raquel. Então, apesar de todas as lutas difíceis de Lia, ela ainda, mesmo assim, ela pode ser inspiração para todas nós mulheres, pois tudo indica que ela tinha um relacionamento com Deus e Ele abençoou e teve misericórdia na vida dela. Porque mesmo Jacó tendo escolhido, né, olhou para Raquel e tendo escolhido ela, não foi ela a escolha de Deus. Lia foi a escolha de Deus. Porque se não tivesse sido também a escolha de Deus, irmãos, Labão não tinha conseguido fazer aquilo. Porque Jacó realmente merecia, porque ele tinha enganado o irmão dele. Mas Jacó foi enganado também. Mas se Deus permitiu, é porque Raquel, depois dos relatos que a gente vai lendo, Raquel não era a mulher escolhida por Deus. Porque tanto que, o que Deus fez com Lia? Fez com que ela fosse frutífera, que ela tivesse filhos, né? E Raquel, ele secou o ventre dela, né? E Lia, né? Toda vez que Jacó ficava com Lia, o que acontecia? Ele custava ficar com ela. Mas quando ficava, o que acontecia? Ela engravidava e tinha um filho, né? E o relato fala assim que ela, né, teve vários filhos com Jacó, né? E ela, quando ela teve o 4º filho, aí Raquel pegou e falou assim: não, eu não posso ser rejeitada desse jeito. E falou assim com Jacó. Deixa eu ver aqui. Onde que ela falou com Jacó? Que ele tinha que dar ela filho, de qualquer jeito. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui. 30, eu acho. É 30, né? Acho que é 30 verso... 30 primeiro? Isso mesmo. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúme de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrereis. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu no lugar de Deus e do teu ventre e que te impediu de se frutificar? Então Raquel ainda não se culpava não, ela não achava que ela tinha culpa não, e nem buscou a Deus também não. Ela podia ter buscado a Deus, não podia? Não, ela foi lá e brigou com Jacó. Ela foi lá e brigou com ele e ele falou assim: acaso tenho eu culpa do seu ventre ser infrutífero? Né? Só que Lia foi tendo filhos, né? Aí Raquel ficou com raiva, né, daquilo que estava acontecendo e pegou a sua serva e deu para Jacó. Naquela época, irmãos, para ter filho no lugar dela, naquela época era assim: se o homem casasse e tivesse a sua esposa não pudesse lhe dar filho, ele poderia ter uma outra esposa para poder lhe dar filho. Porque naquela época você tinha que frutificar, você tinha que ter filhos, né? Era a riqueza que o homem tinha. E era também para a descendência crescer, né? Só que Lia precisava de se humilhar para Jacó, se Deus estava todas as vezes, né, dando ela filhos, né? Só que quando Raquel deu a sua serva para dar filhos a Jacó, o que Lia fez também? Se humilhou mais uma vez, foi lá e pegou a sua serva e deu para Jacó também. Olha, vocês verem, além de você já perder seu marido por uma, você vai perder por 3 e por 4? Que foi o que ela fez.
E ela deu, porque ela se sentia, né? Mesmo ela dando filho, ela ainda se sentia indigna. Então, existem 5 verdades sobre Lia. Primeiro, Lia era indesejada. Está no verso 29, 23 a 26, que diz assim, olha... Na noite que conduziu Lia, sua filha, entregou a Jacó e ele coabitou com ela. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa. E ao amanhecer viu que era Lia, por isso disse a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi por amor a Raquel? E por que me enganaste? Olha para vocês verem. Ela foi indesejada. Depois, ela já estava ferida, né? Mas ainda, em Gênesis, ela também foi desprezada. E ela ferida, ela orou a Deus. E Deus, né, ouviu as suas orações. E ela gerou filhos, até que ela chegou no filho, que seria o filho da promessa. Por quê? De onde que veio a promessa do nascimento de Jesus? Da tribo de Judá, né? Que foi o filho de Lia, né? E através da descendência dele foi nascendo, que chegou até Jesus. Mas mais incrível, porque naquela época as mulheres não eram contadas. José era foi filho de Jesus, mas foi foi pai de Jesus, mas pai adotivo, né? Só que, não conta as mulheres, mas Maria também pertencia à tribo de Judá. Maria também era da tribo de Judá. Então, a descendência, aquilo que Jesus tinha falado que ia acontecer, aconteceu. Então, Lia foi escolhida em Deus o primeiro dia. Parece que não, né? Mas ela foi escolhida em Deus o primeiro dia. E depois, aconteceu uma outra coisa também, que o filho de Lia, né? Rubens, está no capítulo 30, verso 14, que diz assim: foi Rubens nos dias da ceifa de trigo e achou uma mandraga no campo e trouxe para Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dar-me essas mandragas dos teus filhos. Ela não pedia, não, ela mandava: dar-me. Quer dizer, era do filho de Lia. Lia tinha todo o direito de falar assim: não vou dar. Mas o que Raquel falou com ela? Olha como que Raquel era muita astúcia. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: esta noite me possuirá, pois eu te aluguei pelas mandragas do meu filho. Lia precisava de fazer isso, gente? Ela não precisava. Ela era a primeira esposa. E naquela época, o homem até poderia ter outras esposas, mas quem ditava as regras da casa era a primeira esposa. A primeira esposa é que cuidava das outras mulheres, ela que ditava as regras, mas ali era o contrário, era Raquel que mandava em tudo, Raquel que chamava a atenção de tudo, e Lia sempre naquela humildade, né? Mas ouviu Deus a Lia e lhe concedeu e deu à luz ao 5º filho. E então Lia, ela se humilhava todas as vezes, né, para que ela pudesse ter o amor de Jacó. E mesmo assim ela não conseguia, né, ter o amor de Jacó. Mas como ela foi desprezada, mas ela creu no favor de Deus, e foi por isso que ela gerou o filho da promessa. E o povo, né, que constituiu a nação de Israel, o povo escolhido de Deus na antiga aliança para representá-lo, foi da linhagem que vem de Lia e de Jacó. E Deus, depois de tanto ouvir, né, a Raquel, né, depois de tanto Jacó pedir também, aí Raquel teve filhos. Mas Lia, ela teve, quantos filhos que ela teve, irmãos? 6. E mais uma filha. Ela teve uma filha chamada Diná. Então, olha para vocês verem, a descendência de Lia, como que foi muito maior do que a de Raquel. E mesmo depois Raquel tendo José como filho, que foi um filho incrível, né? Que foi uma pessoa também abençoada por Deus, mas ele
não foi escolhido de Deus para fazer parte da promessa? Não poderia ser, então, José, a tribo de José? Mas não foi. Foi da tribo de Judá. E mais, irmãos, que aconteceu também é que quando Lia, né, mesmo ela passando todas essas coisas, ela foi uma ótima esposa para Jacó, porque ela ouvia Jacó, ela ajudava ele, ela ajudava com os filhos, né? E mesmo Jacó quase não ficando com ela, quando Jacó falava qualquer coisa que ia fazer, Lia, ela estava sempre disposta a atender, né? E o que acontece? Lia, ela representa para nós as mulheres, né, que estão sempre dispostas a fazer tudo para a salvação da sua família, tudo para que seu lar seja um lar abençoado. E Raquel não preocupava com isso não. Ela brigava com Jacó, ela não estava nem aí. Aí o que aconteceu? Vai que Raquel, né, tem o segundo filho. E nesse segundo filho, o que acontece? Ela morre. Quem que vocês acham que cuidava dos 2 filhos de Raquel? Lia. Quem educou os filhos de Raquel? Lia. Então, olha para vocês verem qual que era o caráter dessa mulher. Essa mulher, ela era humilhada, mas ela se aceitava o que Deus mandava para ela. Ela agradecia ainda a Deus, né, por isso. E acontece que Raquel, quando morreu, ela foi enterrada num lugar de onde eles estavam. Agora, Lia não, irmãos. Lia, ela foi enterrada lá onde estavam todos os patriarcas, todos aqueles que tinham morrido, Abraão, Jacó, né? Também, todos foram enterrados ali, Isaac, Sara, Rebeca. Lia foi enterrada ali, naquele local, né? Na gruta de Macpela, né? Então, olha para vocês verem. O que isso traz para nós hoje, irmãos? Isso traz para nós que vocês homens, devem tratar suas esposas com respeito, com carinho, né? Com dedicação. Mostrar para elas que realmente elas são amadas. Isso é o certo de fazer. Jacó errou porque ele mostrava isso só para Raquel. Ele não podia fazer isso. Ele tinha que mostrar isso para Lia também, né? E ele tinha que mostrar respeito também, até mesmo para as concubinas dele, porque elas também eram mãe dos filhos dele. E outra coisa, irmãos, quando o homem ficava com a mulher igual as concubinas de Jacó, ele até poderia ter outras concubinas, mas elas nunca mais poderiam ter outro homem, porque se elas fizessem isso, elas eram apedrejadas. Então a vida delas resumia somente naquele homem e naquela família. Então, irmãos, vocês homens, honrem suas esposas, trate bem as suas esposas com carinho. Agora, nós mulheres, a incumbência é maior ainda. Nós devemos honrar os nossos maridos, nós devemos tratar bem nossos maridos, nós devemos cuidar da casa, cuidar dos nossos filhos, para que quando o homem sair para trabalhar, ele chegar, ele encontre um lar gratificante, ele encontre um lar onde dá prazer de ficar. Porque, irmãos, quando você chega em um lar em que só há desavença, que só há briga, que só há discussão, esse lar, ele não é um lar abençoado, é um lar desagradável. Por que muitos homens muitas vezes não gostam de ficar em casa? Porque os poucos momentos que fica em casa é só briga, desentendimento. A mulher não... Essa semana, uma pessoa me falou isso, um rapaz me falou essa semana, ele acabou de divorciar esses dias. Aí ele falando comigo assim, que ele traiu a esposa dele mesmo. Ele traiu mesmo. Ele falando, contando vantagem mesmo. Aí ele falando comigo assim, só que eu vou falar com você. Ninguém sabe o que eu passei também. A minha esposa não era uma boa esposa. Por que ela não era uma boa esposa? Eu chegava em casa, não tinha uma comida pronta. É uma boa esposa? Não. Aí ele falou que ele ia trabalhar, aí quando chegava a comida lá para ele, que ele estava mexendo no sítio, tudo,
Era 3, 4 horas da tarde, que ele já estava em tempo de desmaiar de tanta fome. Se chegava um amigo na casa dele, ela não ia para a cozinha para fazer nada para o amigo dele. E ele ficava com vergonha daquilo, ficava sem graça. E quando ele procurava ela, aí ela não queria, falar assim, então eu vou procurar outro. Ela falava, então vai. E aí? Então, irmãos, nós temos que ter sabedoria. Nós mulheres temos que ser sábias. Nós temos que conquistar os nossos maridos, dando atenção, buscando. É um trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto. Não é só o marido ser um bom marido e a esposa ser uma esposa de qualquer jeito. Não, é os dois. Não, eu vou fazer isso com o meu marido porque eu quero fazer, porque eu decidi amá-lo. Mesmo que ele não mereça, eu decidi fazer, porque é a vontade de Deus. Aqui, irmãos, tem irmãs e irmãos que infelizmente as esposas não estão aqui, né? E infelizmente os maridos ainda não estão aqui, ainda não são convertidos. Qual que é a obrigação nossa como igreja, né? É estar em oração por essas pessoas, para que elas um dia estejam aqui em companhia do seu companheiro. Porque, irmãos, eu imagino que deve ser a coisa mais maravilhosa que tem. É você estar aqui com seu companheiro. Eu imagino. Eu tive alguns momentos assim. E foi maravilhoso. Quando meu ex saiu da igreja, gente, eu chorava. Toda vez que tinha um batismo na igreja, eu chorava. E hoje, irmãos, eu estou separada. Mas eu não desisto de orar por ele. Porque eu ainda quero ele aos pés de Cristo. Porque ele é o pai dos meus filhos. Ele é o pai dos meus filhos. E eu quero ele no céu. Ele pode até não voltar a ser meu marido. Mas eu quero que ele volte para Jesus. Então, irmãos, vamos começar a fazer isso. Preocupar com o nosso irmão em Cristo. Que a sua esposa não está aqui. Que o seu esposo não está aqui. Né? Eu fico olhando ali a Cida. Estou citando a Cida porque eu vejo que o esposo dela de vez em quando está aqui. E eu vejo a diferença que a Cida fica quando o esposo dela está aqui. É diferente, irmãos. É muito bom você sentir isso. Então, que nós possamos, né, ser esposa, não como Raquel, que era egoísta, né, que só pensava nela e que muitas vezes não era uma boa esposa. Mas que nós possamos ser como Lia, que mesmo naqueles momentos que era maltratada, que era desprezada, que era indesejada, mesmo assim, ela lutou pela família dela. Teve fracasso? Teve. Teve fracasso na família dela, sim. Mas ela não desistiu. Até o fim, ela continuou fazendo o papel dela de uma boa esposa. Que nós possamos ouvir a palavra de Deus e seguir os mandamentos de Deus e fazer aquilo que Ele realmente deseja para cada um de nós. Amém?